irmãos, graças e paz a todos. Amém. Quero agradecer ao pastor Sidney, né, por essa recepção tão amorosa, né? Tão amorosa. Agradecer a todos, né, aqui da igreja. Vamos todos. Licença, pastor. O senhor vai ter que usar os dois, tá bom? Esse aqui é para a internet. Ok. Ele é chique aqui, rapaz. Ok. Como o pastor Sidney disse, eu estive aqui há 2 anos atrás, foi num momento bem difícil, né? Mas Deus nos deu a alegria de podermos passar por aquela turbulência toda, nos dando uma vitória muito especial, né? Ele nos preservando a vida dos nossos, né? Da nossa filha, do nosso neto, e a ponto de podermos estar aqui hoje para mais uma vez glorificar a Deus e agradecer pelo seu amor por nós. Talvez, não sei se alguns de vocês na época estavam por aqui, mas se não estavam, fiquem sabendo, Deus preservou a vida dos nossos e está aí o Daniel hoje, né? Para a nossa alegria. Ok? Prazer poder ver essa igreja, poder conhecer alguns irmãos novos, né? Alguns outros que não puderam estar aqui hoje, eu me lembro com muito carinho, viu? A irmã Mena, né? Mena. A minha está desviada. Não acredito nisso, não. Né? E outros irmãos queridos. Mas é uma alegria poder rever os amados aqui. Meus irmãos, poder rever Maninha, não é? Maninha, não digo que Sidney é o nosso comandante, ela é a nossa, não é? Estado-Maior, não é? Ela é almirante. Ela é almirante, pronto. Sou soldado. Mas muito bem. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje. Vou pedir que você abra a sua Bíblia na carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá no capítulo 1, capítulo 1, nós vamos meditar um pouco sobre os versos de 2 a 8. 2 a 8. Prometo que eu vou correr aqui com o meu texto, porque às vezes a gente acaba escrevendo demais, né? E como eu não tenho muita capacidade de reduzir muita coisa, na hora de pregar eu vou correr, vou acelerar. Primeiro capítulo, versos 2 a 8. E a gente vai proceder essa leitura, e em seguida estaremos orando, iniciando nossa reflexão da manhã. O texto nos diz assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, e Tu sabes, ó Deus, o quanto nós sentimos o peso da responsabilidade da ministração da Tua palavra. Por isso nós clamamos nesse momento, mais uma vez, pela Tua direção. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor. Que o homem seja apenas o mensageiro, o entregador da mensagem, mas que a interpretação venha do coração do Senhor. Nós não queremos, por motivo nenhum, nos desviar daquilo que a Escritura nos ensina. Somente a Escritura, Pai, nada mais além dela. Eu oro assim agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto
impactante, não é? É um texto forte, é um texto que nos chama à responsabilidade, né? Porque é uma igreja que nos passa um exemplo extraordinário de uma igreja missionária. Para esse texto, eu separei uma pequena frase, né? Que a gente chama da grande ideia do texto, né? Ou a mensagem central do texto, um breve resumo do que o texto nos fala, nos comunica. E eu queria que você observasse, não é? Essa ideia é a seguinte: a igreja viva manifesta a fé que age, né? Uma fé que opera, o amor que serve e a esperança que persevera em Cristo. Essa é a ideia central desse texto, desses versos onde nós estamos nesta manhã. Uma igreja viva manifesta uma fé que age, manifesta um amor que serve e manifesta-se uma esperança que persevera em Cristo. Amém? Introduzindo, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, né, uma comunidade jovem, né, uma comunidade que aproximadamente deveria ter 1 ano de existência, talvez até menos. Mas ele escreve a essa igreja, essa comunidade jovem, uma comunidade que enfrentava forte oposição e perseguição. Ele não menciona o tamanho das reuniões, não menciona a imponência do seu prédio, né, dos seus prédios, ou o orçamento da igreja. Ele começa o texto, ele começa a carta com uma profunda oração de gratidão a Deus, aí no verso 2, né? O apóstolo Paulo olha para aquela comunidade e enxerga ali algumas marcas visíveis da verdadeira igreja de Jesus. Eu quero compartilhar algumas marcas dessas hoje com você, né? Esse texto de hoje nos convida a calibrar o nosso olhar espiritual e responder à seguinte pergunta: o que realmente define uma igreja viva e saudável aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero que fique repercutindo aí no seu coração, na sua mente. O que demonstra, o que define essa igreja saudável e firme aos olhos do Senhor? E no contexto histórico desse texto onde nós estamos, histórico e cultural, para compreendermos a profundidade das palavras do apóstolo Paulo, precisamos viajar um pouquinho no tempo até o 1º século. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Era uma cidade portuária, próspera, localizada na via Egnátia, né, a principal estrada militar e comercial de Roma. Isso a tornava um caldeirão cultural, comercial e religioso. A cidade era profundamente leal ao Império Romano, abrigando o culto ao imperador e a divindades pagãs, como Camiro e Dionísio, cujos cultos eram marcados pela imoralidade e orgias. O apóstolo Paulo havia fundado essa igreja, queridos, há pouco tempo antes de sua segunda viagem missionária. O relato disso está lá em Atos capítulo 17, né, quando ele está iniciando a sua segunda viagem missionária, pregando na sinagoga local por apenas 3 semanas, 3 sábados, né? A minha versão diz que foram 3 sábados, Paulo passou naquela sinagoga pregando, anunciando Jesus àquelas pessoas. E daí uma grande multidão de gregos, né, piedosos e mulheres influentes creu, mas a oposição judaica do local gerou um tumulto violento, forçando Paulo e Silas a fugirem da cidade altas horas da noite, né? Fugiram para Bereia. Portanto, quando Paulo descreve esta carta, irmãos, provavelmente de Corinto, ele está lidando com uma igreja recém-nascida que ficou sem a presença física do seu mentor e que estava cercada por uma cultura hostil e perseguidora. Os tessalonicenses haviam abandonado os ídolos da cidade e o culto ao imperador para servir ao Deus vivo. A gente vê isso no decorrer do capítulo, no finalzinho aí, versículo 9, onde nós estamos, nos fala um pouco sobre isso. Haviam deixado a idolatria para servir ao Deus vivo. Em termos sociais, isso significa rejeição familiar, perda de status econômico e perseguição política. Se uma igreja tinha tudo para falhar, se uma igreja tinha tudo para retroceder, ou para esfriar, ou para desistir,
Essa igreja era a igreja dos Tessalonicenses. No entanto, o que acontece? É uma igreja que floresceu. Uma igreja que expandiu-se de forma extraordinariamente poderosa num curto espaço de tempo. Não é? Então eu quero, continuando agora, depois de nos situarmos nesse contexto, ver com vocês algumas evidências dessa igreja, não é? As evidências da graça e a centralidade de Cristo na vida dos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo traz no versículo 3, e eu gosto sempre, como eu peço lá na nossa igreja, deixe sua Bíblia aberta e acompanhe os textos, não é? Aí onde nós estamos. Aqui no versículo 3, ele traz aí aquilo que nós chamamos de a trindade das virtudes cristãs. Não é? Trindade das virtudes cristãs em ação. O que diz o texto? Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, amor e esperança. Tá? Aqui nesse versículo, ele introduz essas virtudes, fé, esperança e amor, mas observe que ele não elogia alguns conceitos abstratos ou misticismos estáticos. Ele associa cada virtude a um termo grego que denota movimento intenso e esforço. É uma igreja que não estava parada. Uma igreja que, apesar das circunstâncias em que ela foi criada, né, se você observa lá, capítulo 17 de Atos, vai perceber que foi uma igreja criada em meio a uma intensa perseguição dos cristãos, dos judeus contra os apóstolos, né, contra os discípulos. Ele associa, então, a palavras de esforço e de intenso. Trabalho da fé, por exemplo, né? Palavra do grego ergon teis pisteus. A fé verdadeira não é uma mera concordância intelectual ou alguma coisa passiva. A fé verdadeira, ela opera por meio de obras. O apóstolo Tiago vai nos dizer isso no capítulo 2 da sua carta, nos versos 17 e no 26. Ele vai dizer que a fé sem obras, a fé sem as manifestações visíveis, é morta. Né? Ela não existe. Ele associa ele avança, ele nos lembra que a fé sem obras é morta. A fé viva dos Tessalonicenses se traduzia em obediência diária e ações concretas, mesmo quando o preço a pagar era alto. E a confiança em Deus, é a confiança em Deus que nos move a obedecer quando tudo ao redor diz para recuar. Quando nós estudamos o livro de Atos no ano passado, terminamos agora no meio do ano, lá na igreja, esse foi um dos pontos, uma das períodos de ministração que mais impactaram a mim e a todos os que ouviram, porque foi uma igreja formada em 3 semanas. Logo em seguida, o seu mentor teve que fugir, né? Foi enviado para Bereia, porque a oposição levantou-se de forma assustadoramente violenta. Eles ficaram sozinhos, sem alguém para orientá-los. Isso vai gerar uma preocupação muito grande no coração do apóstolo Paulo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas foi uma igreja que, apesar disso, permaneceu firme. Né? Eles não abaixaram a cabeça, eles não recuaram, eles continuaram esse trabalho de fé, demonstrando essa fé recebida, essa fé verdadeira. Né? Também o labor do amor, a outra virtude que o apóstolo menciona nesse verso 3. Né? O labor do amor, a palavra para labor aqui é kopos, aponta para um esforço exaustivo, um trabalho que cansa o corpo e esgota as forças. Às vezes lá em Salvador, né, não sei, talvez aqui aconteça também, né, isso é comum em muitos lugares. É muito crente que, de repente, né, a gente sai para uma investida missionária, um trabalho um pouquinho mais fora da localidade, o sol quente, tá, a pessoa estou muito cansado, hoje não dá para ir, hoje, sabe? A gente fica observando assim, as pessoas se cansam muito facilmente, não é? Quando a gente olha para o exemplo desses crentes tessalonicenses, a gente observa que foi um povo que resistiu, foi um povo resiliente,
foi um povo que, apesar de pouquíssimo tempo, aquilo que a gente chama assim, novos na fé cristã, mas deram uma demonstração de força e de convicção naquilo que eles criam, a ponto de enfrentar toda essa tribulação sem desanimar. O amor na igreja, irmãos, não é um sentimento caloroso ou romântico. O amor na igreja é o serviço sacrificial e intencional de uns para com os outros. Esse amor na igreja significa carregar os fardos dos irmãos quando eles estão pesados demais. Significa investir tempo e recursos sem esperar nada em troca. Não é? Então esse amor, ele era algo bastante perceptível por aquilo que a gente lê nas Escrituras. Era muito perceptível no coração daquele povo, aqueles crentes novos. E ainda no versículo 3, o apóstolo Paulo traz essa terceira virtude, falando da esperança. Havia uma firmeza de esperança, né? uma firme esperança. Há uma outra tradução que diz assim, né? A firmeza da esperança em Jesus, no coração daquelas pessoas. A palavra hipomone é frequentemente traduzida como paciência, né? Mas seu significado original, irmãos, é muito mais robusto. É a capacidade de permanecer firme sob uma pressão esmagadora, sem ceder. Capítulo 5 da carta aos Romanos, queria ler esse versículo 3 e 4, somente esses dois versos. Romanos 5, 3 e 4. O apóstolo Paulo diz aqui assim, olha, e a perseverança, 3, desculpe, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Havia uma firmeza no coração daquelas pessoas, a ponto de eles não desistirem, apesar das circunstâncias. Então isso não é uma resignação passiva, mas uma resiliência triunfante. Os tessalonicenses aguentavam os açoites da perseguição, porque os seus olhos estavam fixos no futuro que Deus prometeu. O apóstolo Paulo nos fala um pouco sobre isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, de 7 a 10. E eu queria que observássemos também Filipenses 3, de 7 a 10. Aqui ele nos diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, academicamente falando, o apóstolo Paulo era um homem, podemos dizer, completo. Ele tinha tudo que a tradição exigia para ser respeitado. Ele era judeu, ele era israelita, descendente de Israel, judeu, né, da tribo de Benjamim. Ele relaciona todas as suas virtudes, as suas características, mas ele diz que isso para mim, quando eu conhecia Jesus, apesar de todo o sofrimento que eu estou enfrentando, que eu estou passando, isso para mim virou perda. Isso para mim é esterco. O que importa para mim agora é servir ao meu Senhor. Quando nós estamos dispostos a servir a Deus, irmãos, a avançar no nosso relacionamento com o Senhor, no discipulado fiel, autêntico, as perseguições, elas vão existir? Vão. As tribulações, as dificuldades, de todo tipo, de toda natureza de luta. Em casa, no trabalho, na escola, na própria igreja, muitas vezes. Mas a gente passa por cima de tudo isso,
Porque a nossa firme esperança está naquele que suportou tudo por nós e é Ele que nos capacita. Amém? Avançando um pouquinho aqui. De tudo isso que nós vimos aqui, a gente consegue encontrar aqui um vínculo com Cristo. Aquilo que a gente chama de teologia bíblica. De onde vem a força, irmãos, para esse trabalho, para esse labor e para essa firmeza de esperança? Paulo nos dá a resposta no final do versículo. Aí no final do verso 3. Em nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que vem a força. Jesus é a fonte. Jesus é o sustentáculo e o objeto dessas virtudes. A nossa fé repousa na obra consumada de Cristo na cruz. Nosso amor é apenas o reflexo do amor sacrificial de Jesus, que deu sua vida por nós. A nossa esperança está firmada na sua ressurreição e na promessa certa do seu retorno. Fora de Cristo, o trabalho vira mero ativismo humano. O amor se torna puro egoísmo disfarçado de caridade. E a esperança viva vira pensamento positivo, ilusório. Jesus é o centro de tudo. A gente precisa compreender isso, que quando o trabalho começa a florescer, quando tudo começa a ir bem, a gente não pode correr o risco de permitir que o orgulho tome conta do nosso coração. Hoje nós fizemos, nós atuamos. A fonte é Ele. Ele é o centro. Amém? Segundo lugar, versículos 4 ao 5, quero que você observe aí nessa exposição ainda, versos 4 e 5. Aí o apóstolo Paulo ele vai nos falar da fonte da transformação. Que fonte é essa? Ele demonstra aí nos versos 4 e 5. Eleição, não é? Eleição e o poder do Espírito Santo. Ele diz aí o texto: irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos, né? Sabemos que fostes escolhidos por Ele. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Absoluta convicção. O apóstolo Paulo olha para os frutos visíveis daquela igreja e chega a uma conclusão teológica profunda. Ele diz: eles são eleitos. Eleitos de Deus. A transformação dos Tessalonicenses não foi fruto de técnicas humanas de persuasão, de marketing, não é? Marketing eclesiástico, ou de discursos eloquentes da sabedoria humana. Foi o resultado do evangelho pregado sob a unção e a soberania divina. Foi assim que eles receberam o evangelho. Com poder, com o Espírito Santo, com absoluta convicção, como resultado do evangelho pregado sob a unção e a soberania divina. Nessa parte do texto aqui que nós estamos, nos versos 3 e 4, quero compartilhar ainda com você essas três virtudes, as três características que ele apresenta. Primeiro, ele diz que isso aconteceu, essa transformação, através do poder. Diz aí, em poder, não é? O evangelho não é uma filosofia abstrata, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos 1,16, né? Esse é o evangelho genuíno. Ele quebra correntes que nenhuma força humana consegue quebrar. O evangelho, irmãos, é um rolo compressor. Quando nós estamos na disposição de avançarmos, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós nos dedicamos à sua obra, quando nós confiamos a Ele o sucesso, o bem de todo o trabalho realizado. O evangelho, então, através de nós, na nossa vida, se torna um rolo compressor. Os obstáculos, as lutas, as tribulações que se levantam diante de nós serão engolidas, porque o poder que está em nós é maior do que o poder que está no mundo. Amém? Então, além de ser no poder essa manifestação, o apóstolo diz aí no 3 e 4 que é também no Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem o Espírito, o pregador apenas fala aos ouvidos. Com o Espírito, a mensagem penetra o coração. A obra dele, não é? Por isso, quando nós estamos diante
da responsabilidade de levar o evangelho, de fazer a obra missionária, de proclamar a sua palavra em quaisquer que sejam as circunstâncias, a gente precisa ter a consciência, nós somos apenas os entregadores da mensagem. Lá a gente chama os carteiros, né? Cid. O Brasil chama o funcionário do correio de carteiro. Não, meu carteiro ali. Né? Nós somos apenas os carteiros. A gente entrega, né, aquilo que o Espírito traz, aquilo que o Espírito revela. E quando nós nos dispusemos a isso, Ele faz isso com fidelidade através de nós. Amém? Desculpe aí, irmão. Esse tablet não é meu, é da minha filha. E o tempo de toda hora a tela volta aqui, não sei mudar. Gabriel vai mudar depois para mim. Mas ainda no verso 3 e 4, né, além desse poder e dessa transformação, né, se ocorrer no poder, no Espírito Santo, mas ele vai dizer também que isso é resultado da convicção com que os Tessalonicenses receberam a palavra. Em plena convicção, né? A palavra grega aqui que significa pleroporia, né? Houve uma certeza absoluta, tanto da parte de quem pregava, quanto de quem ouvia. O apóstolo, os meninos, os discípulos pregavam com disposição, com fidelidade, com convicção, e eles receberam na mesma proporção, com toda a convicção, com um coração cheio de fé e de confiança, e por isso as manifestações poderosas de Deus na vida daquela igreja. O Evangelho trouxe uma âncora de certeza para uma alma que antes flutuava no paganismo. O apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos dizer isso, né? Lá no capítulo 6, falando da esperança, dizendo que é a âncora da alma. Né? Está se referindo a Jesus ali. A âncora é aquele instrumento que dá sustentação, que segura a embarcação. Essa âncora é o Espírito Santo na nossa vida. Essa âncora é a esperança gerada em nosso coração, né? E abraçada por nós em Cristo Jesus. Ela que nos segura, ela que nos sustenta. Ela que nos dá firmeza em momentos difíceis. O pastor Cid estava me falando agora há pouco, de vez em quando há uns problemas aqui com a população aqui de cima. Isso não deve tirar o nosso ânimo de continuar anunciando o Evangelho. Porque isso vai acontecer aqui, nós estamos nessa localidade, agora vai acontecer lá em Aveiro, ela vai acontecer lá em Proviscal, na outra igreja, ela vai acontecer em qualquer lugar. O que nós não podemos nos permitir é desanimar por conta disso. Porque os Tessalonicenses, quando a sua igreja foi fundada lá, 3 sábados após as pregações do apóstolo na sinagoga, a oposição levantou-se, diz a Bíblia, de forma violenta. O apóstolo teve que se retirar para Bereia, mas eles continuaram firmes, apesar de novos na fé. Isso tem que servir de estímulo para nós. Independentemente, aconteça o que acontecer, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Amém. Terceiro lugar, estamos nos últimos versos agora do nosso texto. Verso de número 8. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, irmãos, na parte da teologia bíblica de onde nós estamos, o vínculo com Cristo, né? Nós só somos amados de Deus, irmãos, e eleitos, porque fomos incluídos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, o apóstolo Paulo diz, 3 e 4. No 3 ele diz que nós somos abençoados pelo Senhor com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E no verso 4, lá do primeiro capítulo, aos Efésios, ele diz assim, que ele, Deus, nos elegeu. E quando ele nos elegeu? Nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes de nós existirmos. A nossa trajetória já estava determinada e escrita pelo Senhor. A eleição significa isso. Deus nos escolheu antes de nós existirmos. E essa eleição, através dela, essa manifestação poderosa, esse poder, essa transformação, ela acontece, porque em Cristo Jesus nós somos escolhidos por Ele, incluídos nele. Amém? A eleição não deve gerar orgulho, mas profunda humildade. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nossos corações, transformando palavras humanas em poder vivificante.
É o Espírito que nos aponta a cruz de Jesus como a nossa única via de salvação. Uma igreja viva é aquela que reconhece que sua existência, a sua conversão e a sua sustentação dependem inteiramente da graça soberana de Deus revelada em Jesus Cristo e não da sua própria capacidade de se manter fiel. É Jesus que nos mantém. Não é a própria igreja, não somos nós, mas é o Senhor. Né? Amém? E para a gente avançar aqui para o último ponto, os versos de números 6 ao 8, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui o padrão do discipulado. O padrão do discipulado e o testemunho contagiante dessa igreja. O texto diz: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Irmãos, vocês prestaram bem atenção à leitura desses 3 versículos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essa igreja nova? Essa igreja que para alguns tinha apenas alguns meses de existência. Seguramente menos de um ano. Ele está dizendo que vocês receberam a palavra com uma convicção, com um amor tão profundo, que a fé de vocês foi divulgada de tal maneira em todos os lugares. E aí ele diz que por onde quer que nós passamos, nós não precisamos mais falar coisa alguma. Dá para a gente entender. É como se... Como é o nome do bairro aqui, Cid? Abravezes. Isso. É como se, vamos trazer para um contexto bem mais próximo, é como se aqui em Abravezes, em algum momento, o missionário, né, pastor Sidney ou qualquer outro missionário, ao circular aqui a região, para anunciar o evangelho, as pessoas começassem a dizer: não, aqueles irmãos lá da comunidade Fortaleza já passaram aqui, nós já fomos alcançados pela palavra de Deus, né? O evangelho chegou à nossa casa porque fulano, né, o angolano ali, né, passou aqui. E não há, e ele refaz, ele dá o testemunho, não há mais necessidade de falar coisa alguma, porque vocês já fizeram toda a obra. Olha que coisa maravilhosa. Sendo dito para uma igreja recém-formada. Não é? É uma igreja recém-formada. Então, o discipulado no Novo Testamento, irmãos, envolve encarnar a verdade. Ao receberem a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita aflição e pressões sociais, os tessalonicenses se tornaram imitadores do apóstolo Paulo e, consequentemente, do Senhor Jesus. Qual é o impacto disso? O impacto dessa obediência? Esse impacto gerou um efeito dominó avassalador. Eles se tornaram o quê? Modelo. Olha que coisa extraordinária. Né? Palavra tipos, né? Refere-se a uma matriz, um molde, uma marca deixada por um selo. É esse termo que o apóstolo Paulo está usando para dizer que eles eram modelo, eles se tornaram modelo. Né? A igreja de Tessalônica, mesmo sendo tão jovem, tornou-se o padrão, tornou-se o gabarito de como uma igreja deve se comportar para todas as comunidades das províncias vizinhas, falando ali da Macedônia e da Acaia. Testemunho poderoso. Além de eles se tornarem modelo, o que ele diz mais? Ele diz que a palavra, por que eles se tornaram modelo? Porque a palavra, através deles, reverberou ou ecoou, né? A palavra se expandiu através dele. A palavra grega usada aqui dá origem ao nosso termo eco, né? Significa ressoar como um trovão ou como o toque estridente de um trompete.
A mensagem do Evangelho e o testemunho de conversão daquela igreja ecoavam por onde quer que as pessoas viajassem. Eles não precisavam de grandes agências de publicidade. A própria vida transformada dos membros era o grande outdoor do Evangelho. Era a grande cartaz de publicidade, de anúncio do Evangelho. E na teologia bíblica, no vínculo com Cristo, o que aprendemos aqui? O alvo supremo do discipulado e da igreja, irmãos, é refletir a imagem de Jesus. Sem isso, não existe reverberação. Não existe ecoar da palavra. Sem refletirmos a imagem de Jesus, a igreja não irá a lugar algum. Quando imitamos líderes piedosos, estamos, na verdade, buscando parecer com o Senhor, na medida em que eles refletem a Cristo. O apóstolo Paulo diz, vocês se tornaram nossos imitadores. Jesus é o padrão perfeito de obediência em meio ao sofrimento. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha por causa da alegria que lhe estava proposta, diz o autor de Hebreus 12, capítulo 12, verso 2. Quando a igreja sofre por amor ao Evangelho, sem perder a alegria celestial, ela manifesta ao mundo a própria beleza, o caráter e a vitória de Jesus. Amém? Quero concluir dizendo, olha, uma igreja verdadeiramente viva não se apoia em suas próprias forças, não se apoia em seus números ou estruturas humanas. Uma igreja viva, ela é o resultado de pessoas que foram alcançadas pelo amor incondicional de Deus. Pessoas que foram transformadas pelo poder irresistível do Espírito Santo e cuja vida gira inteiramente ao redor da pessoa e da obra de Jesus. Isso é uma igreja viva. Se nós queremos que essa comunidade demonstre esse vigor aqui onde ela está plantada em Viseu, é preciso que ela reflita a imagem de Jesus. Amém? Quando Cristo é o centro da comunidade, meus queridos, a fé se torna ativa na sociedade, o amor se torna visível no cuidado mútuo, a esperança permanece firme em meio às crises e a mensagem da cruz ecoa naturalmente para além das paredes do templo. Quando Cristo é o quê? O centro da comunidade. E aplicando isso para nossas vidas, para levarmos essa palavra no coração, irmãos, durante a semana, ou durante todo o decorrer da nossa vida, nós precisamos nos avaliar individual e coletivamente em pelo menos três direções. Meu irmão, minha irmã, ouça o conselho da palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida hoje. Que dimensões são essas? Que direções são essas? Em primeiro lugar, a nossa vida interna, Para levarmos essa palavra no coração durante todo o tempo, é preciso nos avaliarmos primeiramente a nossa vida interna. Avalie a motivação do seu serviço, O que tem motivado o seu serviço na igreja? É a simpatia dos irmãos? É o seu pastor, que é um homem simpático, cativante, carismático, que atrai você? O que tem, O que define? Como é que você avalia a motivação do seu serviço? O que tem motivado você na igreja? É a busca por reconhecimento? O peso do dever? Ou é o transbordar da sua fé e amor por Jesus? Ativismo religioso cansa a alma, mas o labor do amor renova as nossas forças. Amém? Quero encorajá-los, Não desanime se o seu trabalho parece invisível aos olhos humanos. Deus vê o seu cansaço e o seu sacrifício. Nesse tempo, exercite o labor do amor. Procure ativamente, quem sabe, um irmão que está passando por uma dificuldade, ofereça uma palavra de consolo, ore com ele, divida uma carga com ele.
Deixe que o amor de Cristo flua através das suas mãos. Amém? A segunda aplicação, nossa dependência do Espírito. Renove a sua vida de oração. Para a gente viver essa experiência minimamente semelhante à igreja de Tessalônica, é preciso que renovemos a nossa vida de oração. Nós temos confiado mais nos nossos planos, métodos, programações e talentos do que no poder e na dependência do Espírito Santo. Uma igreja que faz muitos planos, mas ora pouco, está confiando na carne e não no Espírito. O pastor falou agora há pouco, né, sobre a vigília que acontece periodicamente aqui. Vigília geralmente é uma programação que não atrai muita gente. Culto de oração não é atrativo. Culto de oração só atrai aqueles que têm o coração desses tessalonicenses que amam de fato a Jesus. Isso não é só aqui, em todo lugar. As nossas igrejas lá, a nossa igreja enche os domingos. Nós vamos no culto de oração, não tem um quarto do povo. É menos que isso. Mas nem por isso a gente pode desanimar. Não é? Então a gente precisa avançar nisso também, queridos. Meu querido, volte ao secreto. Não tente lutar contra as tentações ou contra as crises da vida na força do seu próprio braço. Clame pelo Espírito Santo e dedique mais tempo nesta semana à oração, né? E participe de reuniões de oração de sua comunidade. E por fim, a última aplicação, nosso testemunho externo. Nós falamos da nossa vida interna, né? A primeira aplicação, na nossa vida interna, avaliar a motivação do nosso serviço. Falamos da nossa dependência do Espírito Santo, né? Nos desafiando a renovar a nossa vida de oração. E agora falamos sobre o nosso testemunho externo, não é? O que vai para fora. Seja o eco, esse é o desafio. Esse é o grande desafio desse texto, um dos grandes desafios desse texto que ele traz ao nosso coração nesta manhã. Seja o eco de Cristo no mundo. Amém? Pense comigo, irmãos. Se a nossa igreja local fechasse as portas hoje, a vizinhança ao redor sentiria falta? Uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Eu fiz essa pergunta lá na nossa igreja. Algumas pessoas me olharam com um olhar assim, com um certo impacto. Se nós fechássemos as portas da igreja hoje por alguma situação, né, que exigisse, como que essa comunidade local iria reagir? Sentiriam falta da IBAB, da Igreja Batista da Vila? Será que a comunidade aqui sentiria falta da igreja aqui, comunidade Fortalece? Você precisa responder essa pergunta. Entende? A palavra do Senhor, ela reverberou através do seu comportamento ou ela tem sido abafada pelo silêncio ou por atitudes incoerentes? E por fim, quero encorajar você. Né? Você foi colocado por Deus exatamente onde você está. De onde quer que seja que você veio. Veio do Ceará, né? Veio de Pernambuco, né? Veio de Angola, veio do Brasil, veio de São Tomé e Príncipe, veio da Guiné. Não importa de onde você veio. Deus colocou você exatamente aqui nesse lugar. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade ou na sua vizinhança. Ele colocou você aqui na sua igreja para ser um padrão, um tipos, modelo, não é? De Cristo. Não tenha medo da oposição ou do ambiente hostil. Lembre-se, esses tessalonicenses sofreram. Os judeus se levantaram contra aquela igreja recém-nascida. Se levantaram de tal maneira contra eles e ainda foram atrás do apóstolo Paulo em Bereia, quando souberam que ele estava pregando lá e o evangelho estava prosperando. Eu digo sempre na igreja, esses judeus não tinham o que fazer. Um bando de vagabundos que ficavam seguindo o apóstolo Paulo. Essa não foi a única vez, não. Durante as outras viagens. Entende? Então não tenha medo da oposição ou do ambiente hostil. Os tessalonicenses venceram a perseguição com alegria.
Seja honesto aonde outros são corruptos. Seja diferente, não é? Onde houver pecado, onde houver erro, onde houver corrupção, seja a diferença. Seja honesto onde houver coisas erradas. Seja pacificador onde houver intriga. Demonstre a alegria do Espírito, mesmo nos dias difíceis. Deixe a sua vida ecoar a graça de Jesus através de você nessa semana. Amém? E a gente fecha mais uma vez, repetindo a grande ideia do texto. A igreja viva manifesta uma fé que age. A igreja viva manifesta o amor que serve. A igreja viva manifesta uma esperança que persevera em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias pelas quais ela passa. Amém? Que nós sejamos esse tipo, esse modelo de Cristo, de cristão, né, dos Tessalonicenses. E que a igreja aqui em Viseu prospere através de você. Ou aonde quer que você for. Deus trouxe você, plantou você aqui para abençoar a sua vida através desse trabalho. Abençoou, trouxe você aqui para fazer você prosperar aqui e crescer no conhecimento do Evangelho, no conhecimento da sua palavra. E quem sabe o propósito dele seja levar você para de onde você veio. Isso acontece muito, né? Os cristãos eram treinados, preparados. Hoje muitos missionários preparam pessoas em algumas localidades do mundo para eles voltarem para suas nações. Aonde o missionário não pode entrar, muitas vezes com o Evangelho, o nacional entra, né? Aqueles que são da localidade chegam e o Evangelho começa a prosperar. Deus plantou você aqui para você ser bênção, para você ser modelo, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo. Louvado seja teu nome, Senhor, porque a tua palavra tem sido um estímulo para a nossa vida. Ela nos encoraja a vivermos uma vida que glorifica o teu nome. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o exemplo dos Tessalonicenses possa contagiar o coração de cada um de nós nesta manhã, para que sejamos prontos para enfrentar todo e qualquer tipo de hostilidade, sem abaixar a nossa cabeça, sem nos desanimarmos, tendo em nosso coração a certeza e a convicção plena de que é o Senhor que nos conduz na vitória. E que, ó Deus, nos momentos difíceis, ainda que sintamos medo, possamos fazer como o rei Josafá, quando disse ao Senhor: eu estou com medo, mas os meus olhos estão postos em ti. Louvado seja teu nome por isso, Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos assim agradecidos. Amém.